Meus irmãos, que nós venhamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, alegrar o nosso Cordeiro Santo quando ele vier com todo poder e grande glória, se nós morrermos antes dele voltar, que nós venhamos ressuscitar e ver o sorrisão dele nos recebendo nos ares e nós contemplar o nosso Pai. Se nós estivermos vivos quando ele voltar, que nós venhamos contemplar o sorrisão dele de um lado a outro e estar com ele na eternidade para os séculos dos séculos. E lembra, guardando os mandamentos na eternidade, porque é eterno. É eterno. Vamos lá, 1 João capítulo 5, verso 17 ao 19. Nós lemos aí o que? O verso 16, verso 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Qual é o pecado que não é para a morte? Aquele que você peca, se arrepende, confessa e abandona. E pronto, e acabou. Se viver na prática do pecado já era, não adianta nem orar mais. Já era. Você entendeu o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você viver pecando, você viver no pecado e não abandonar. Não aceitar o Espírito Santo. Não viver com o Espírito Santo dentro de você. E viver na prática do pecado, ainda que você aceite a Cristo, e viver na prática do pecado, seja falando mal de alguém, desejando as coisas do próximo, seja ele qual for, abandona. Meu irmão, não foi à toa que você caiu aqui, minha irmã, não foi à toa que você caiu aqui. Abandona esse pecadinho ninitito, abandona esse pecadão granditão, grandão, vai botando tudo num pacote só com o meu portuguesão arroçalhadão, abrenhadão, aparaibadão e vamos para casa. Não foi à toa que você caiu aqui, abandona isso. Pegou o que é o pecado pelo Espírito Santo, é você ver na prática do pecado, não se arrepender, entrelaçou, já era. Vamos lá, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe por quê? Que é nascido de Deus não vive pecando? Porque lembra, Deus ele não ouve a pecadores. Já era, acabou. E a você que caiu aqui nesse vídeo, que ainda não aceitou a Cristo, está vivendo na prática do pecado, brotou desejo no teu coração, você está ouvindo que o Espírito Santo está falando com você, eu te peço, aceite Cristo como seu Salvador, arrepende-te dos teus maus caminhos, dos teus pecados, abandona-o, aceita Cristo como seu Salvador, se batize-o, para a honra e glória do nosso Pai, procura uma igreja adventista do sétimo dia e se batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos para casa, meus irmãos. Vamos lá, 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, que ele esteja repreendido da nossa vida. 1 João capítulo 3, verso 9 ao 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós não podemos viver na prática do pecado, meus irmãos. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos do nosso Pai. Nós somos filhos do nosso Ial, do nosso Eterno, do nosso Yeshua Mashiach. Verso 10. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema, sabe por quê? Porque se não ama o teu irmão, você vai para onde? E olha o que a palavra do nosso Pai fala no verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Dá para você ver o tamanho do problema? Nós pecamos. Nós não podemos viver na prática do pecado. Por isso Cristo morreu, por mim e por você. Por isso Cristo nos comprou. E Ele até hoje intercede perante o Pai, por mim e por você. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque nós peca. Nós peca. Nós só não podemos viver na prática do pecado. Mas olha o que Cristo faz comigo e com você.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos e nós podemos pecar, mas a prática do pecado esteja repreendida na nossa vida. Amém? 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 4. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, porque o mundo inteiro tem pessoas, o mundo inteiro pessoas pecam, mas Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E por Ele ser a propiciação pelos nossos pecados, nós temos que ser grato a Ele, para que todo momento Ele não está, Pai, eu estou aqui pelo Edinaldo, Pai, eu estou aqui pelo João, Pai, eu estou aqui pela Maria, Pai, eu estou aqui, Senhor, pelo Edinaldo, Pai, eu estou aqui pela Maria, eu estou aqui pelo João, Pai, eu estou aqui, já imaginou o tempo todo intercedendo com gemido, por sobremodo, com gemidos inexprimíveis, porque Ele é sacerdote eterno. E depois, lembra bem, o sacerdote entrava na tenda da congregação, ele morava lá dentro? Não, ele oficializava, bota tudo com o nosso português abreadão, arroçalhadão. Ele oficializava, mas ele saía de dentro do santuário. Quando o sacerdote saía de dentro do santuário terrestre para estar na casa dele, habitar no meio do povo, porventura, ele era um ex-sacerdote? Não. Ele oficializava, ele oficiava, ele era oficial no seu ofício, ele oficializava no seu ofício, mas ele não morava lá dentro da tenda da congregação. O nosso Pai, neste exato momento, o nosso Cordeiro Santo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está intercedendo perante o Pai. Romanos capítulo 8, verso 26, porque Ele intercede por nós com o gemido por sobremodo inexprimíveis. Mas Ele vai sair de lá do santuário celestial. Ele vai sair. E Ele saindo, Ele continuará sacerdote, sendo sacerdote eterno, por mim e por você. Vamos lá, continuando. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Lembra? São quantos? São 10, não são 9. São 10 mandamentos. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você mais ainda? Vamos lá? Aí, Edinaldo, mas Paulo resumiu os 10 mandamentos em 2. Sim, porque lembram que eram 2 tábuas? Lembram que eram 2 tábuas de pedras? Do primeiro mandamento ao 4º mandamento, a primeira tábua falava do amor ao eterno. A segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, falava do amor ao próximo. Isso que está ali. Só que o meu Pai, quando estava aqui habitando no corpo de carne, ele não resumiu os 10 mandamentos em 2. Vamos deixar a Bíblia falar? Porque Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18, o que ele deixou escrito para nós? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí eu te pergunto, Deus já enviou o nosso Cordeiro Santo já veio para nos buscar? Eu estou aqui pregando para você, você está me ouvindo. Ainda existe céu, terra e mar? Ainda existe céu, terra e mar?
Acabou a terra já? Cristo já veio já nos buscar? É evidente que não. Então, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Cristo ainda não voltou, porque existe céu, terra e mar. E nós estamos aqui, eu estou pregando, você está me vendo eu pregar? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, meus irmãos? Estamos chegando perto aí na reta final aí, hein? Estamos chegando perto aí para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, presta atenção, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quê? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Que lei é essa? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a lei que revela o caráter do Altíssimo. E o que ele falou? Ó? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na tua Bíblia pode falar até diferente. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Pode falar até assim, vai dar no mesmo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí o que ele fala agora? Ó? O segundo, semelhante a este, é. Ele resumiu, não, ele está falando aqui, ó. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha o resumo que ele faz aqui, ó. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2? Não. A interrogação foi, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o que ele falou? Ó? Respondeu-lhe Jesus, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí? Pegou ou não pegou? Meus irmãos, vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai aqui fala para mim e para você. Presta bem atenção nisso aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Pegou, eu sei que pegou. Vamos aqui, ó. Tito, capítulo 3, verso 8 ao 11. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, façais afirmação. Faças afirmação. Confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são
excelentes e proveitosas aos homens. Aqui está falando que é para judeu, para grego, para Israel, ou é para os homens? Lembrando que aqui é homens e mulheres, tá? Aqui faz o resumo da sinopse, da síntese da conclusão. Junta tudo aqui, ó. Tribos, povos, nações e línguas. Aí aqui, ó, vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faça a afirmação confiadamente, para que hoje que tem crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aí vamos lá, continuando, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Sabe por quê? Porque quando alguém vem debater conosco sobre a lei não, né? Sobre o sábado. O problema não é a lei do eterno, o problema é o sábado. Quando alguém vem debater, sabe o que acontece? Já vem dizendo logo, tu está me julgando porque se eu não guardar o sábado eu vou me salvar. Então, o sábado é que salva. Se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Mas quem não salva não é a graça, não é Cristo. Aí começa a fazer o ribuliço, sendo mesmo enviado por Satanás por aí afora. Principalmente os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores por aí afora. E aí, sabe o que acontece? Quando nós falamos alguma coisa que engrossa isso, aquilo, outro, nós evita a contenda, sabe por quê? Porque não adianta, porque quando a pessoa verdadeiramente ama Cristo, ama Deus, que tem um encontro com os mandamentos do Eterno, que é santo, é reto e imutável, a pessoa para, ouve, entende, aceita, mas a pessoa requer um tempo, porque o Espírito Santo trabalhando dentro da pessoa, se programando, porque não é só assim, tem pessoas, louvado seja Deus, eu aceitei a partir de hoje, pronto, eu aceitei a lei do Eterno, eu vi, cheguei ao pleno conhecimento, eu trabalho o sábado, eu compro o sábado, eu não sei o que, isso, aquilo outro, eu não trabalho, meus funcionários trabalham, então pronto, eu aceitei, nem eu trabalho, nem meus funcionários trabalham, não, mas a partir de hoje eu não compro, eu não vendo, pronto, aceitei, louvado seja Deus, mas tem pessoas, por suas necessidades, seus momentos, seja o que for, ninguém sabe da luta de ninguém, do passado de ninguém, do presente de ninguém, do futuro de ninguém, o que está se passando com a pessoa, o seu interior tem alguma coisa que está aprendendo entre a pessoa e Deus, mas a pessoa no seu tocante, no seu interior, conversa com o Eterno. Pai, eu entendi a tua palavra, eu entendi do teu sábado, dos teus mandamentos, Pai, eu não tenho como guardar, Pai, me ajuda, Pai, eu estou aqui com o coração aberto, Pai, me ajuda. O nosso Eterno, Ele pode todas as coisas e Ele perdoa. Agora, aqueles que eu não aceito, eu entendo, mas não aceito, eu não quero nem entender isso, aquilo outro, vai para onde? Vai para onde? Meus irmãos, não vou nem cortar não essa parte não. Eu não vou nem cortar não, vai ficar assim mesmo, não vou nem cortar. E aí, vocês entenderam como é que a banda toca? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Aí sabe o que acontece aqui, ó? Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Lembra, se eu espirrar, se eu tossir, se eu arrotar também, eu não corto também? Vamos lá, para jogar a vergonha dos velhos, dos jovens por aí afora, mundo fora, por terra. Vamos lá, ó. Aqui, ó, sabe por quê, ó? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quem é que condena? É Cristo. Me diz, quem é que condena? É Cristo. E aí, pegou? Eu sei que pegou para a honra e glória do nosso Pai. Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Ou seja, o que é que pensou aqui, ó? Sabei, pois, aí, ó, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. E o que? Por que a pessoa vive pecando? Por quê? Porque tem lei, tem mandamento para ser guardado. Seja cobiçando a coisa do próximo, a mulher do próximo, a casa do próximo, roubando, furtando, falando mau testemunho, a pessoa está o quê? Pervertida e vive pecando, ó. Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Por si mesma, não é por Cristo, por si mesma.
Sabe por quê? Porque às vezes aceitou a Cristo, aceitou a graça e vive na prática do pecado. Não aceitou a graça, não aceitou a Cristo, nem quer aceitar e vive na prática do pecado. E aí vai para onde? Vamos lá, continuando. Vamos voltar aqui. Porque aqui nós temos uma coisinha aqui, ó. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? 2, 3 ou 4 aí, vamos lá, para nós fazer o fechamento do vídeo. O que nós mais vemos por aí é isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 1, eu vou ler verso 1 ao... Verso 1 ao 3 ou verso 1 ao 4, só isso aqui já pega, vamos lá, ó. Aqui, ó. Analogia do casamento. Vamos lá, preste atenção nisso aqui, ó. A analogia do casamento. Vamos lá, pega isso aqui. Porque muitos dizem, não, Cristo, nós somos ligados à mulher, é ligado, e vai botando tudo num pacote só. Enquanto vive o marido ou enquanto vive a mulher. Se morreu o marido, a mulher não está isenta da lei? Assim é Cristo. Cristo morreu, nós estamos isentos da lei porque ele cumpriu tudo. Me diz uma coisa, o meu Pai, o meu Senhor Jesus Cristo, ele está morto ou ele está vivo? Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando aqui, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Preste atenção. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? A lei tem domínio sobre o homem toda a vida e ponto final e acabou. Que lei é essa? A lei moral. Por quê? Se há pecado, há lei. Se há lei, há pecado. Então os dois andam juntinhos, sim ou não? Vamos lá, vou ler de novo, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Vamos lá, continuando, verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Da lei conjugal. O marido é outra coisa totalmente diferente. Sabe por quê? Porque nós chegamos aqui, porventura nós morre e nós ressuscita? Só o nosso Cordeiro Santo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele não era o meu Salvador e o teu Salvador, ele não seria o Filho do nosso Altíssimo. E eu te pergunto, ele está morto ou está vivo? Bem vivo, não está? Em tão breve nós estaremos com ele na eternidade. Aqui, ó. Aqui, ó. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda um marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E aqui pega e fala, mas Cristo morreu, já cumpriu no madeiro tudo. Cristo está vivo, não está? E o que o verso 1 fala? Pois a lei não tem domínio sobre o homem toda a vida? Meus irmãos, desperta vocês para a honra e glória do nosso Pai. Desperta. Desperta vocês. Vamos aqui para nós ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Por que está todo esse engano e detalhe? O pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembra? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Lembra? Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Aqui é na eternidade, ó. Quem não vai entrar na eternidade? Os filhos do pecado, o pai do pecado, todo mundo que vê na prática da mentira. O que é que fala aqui? Ó? Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Revelation chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Porque é filho de Satanás e ponto final e acabou. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Lembra? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Desperta, tu que dormes. Meus irmãos, vamos lá para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, vamos? Aqui, ó. Revelation chapter 12, verse 6 to 10. Lembra, isso aqui não faz parte, eu sempre explico, porque não encaixa isso aqui, ó, não encaixa no tema, não encaixa. Mas eu vou ler para que isso aqui, ó, fique completo, tá? Igual eu falei no vídeo anterior aí também, tem um vídeo aí que eu falei também. Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 6 ao 10, aqui, ó, Revelation chapter 12, verse 6 to 10. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. E aí? A você que está aprendendo inglês aí, será que você entendeu alguma coisa? Você decifrou isso aqui, tudo que está aqui? Será que se eu ler para você até isso aqui, será que você vai entender? Será que você verdadeiramente vai saber o que está escrito? Vamos lá. Ó. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Aqui, ó. Depois eu traduzo tudo aí, ó. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Vamos lá. Fazer a tradução para nós aqui, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1.260 dias. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama... Aqui, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Olha eu pulando um versículo aí, meus irmãos. 2 versículos. Já imaginou? Vamos lá, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso, verso 9.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Pai, dia e noite. Você pode botar Deus diante do nosso Deus, dia e noite, dado mesmo. Before our God, fala dele. Mas você pode falar assim, ó, diante do nosso Pai, dia e noite, dá no mesmo, não tem problema. Porque o nosso Deus é o nosso Pai, não tem problema. E aí sabe o que acontece? Quem é que está por aí seduzindo o mundo inteiro, dizendo que a lei foi para os judeus? Lei não, né? Só o sábado foi para os judeus. Só o sábado foi para os judeus, porque os 9 mandamentos aceitam que é a beleza, né? O problema não é sobre a lei do Eterno, o problema é sobre o santo sábado do Eterno. É sobre o 7º dia. E olha aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deus nunca trabalhou no 7º dia. Desperta tu que dorme, que Satanás, o grande dragão, não te seduz mais por aí afora. E aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Quando Deus terminou tudo? No 6º dia, complementando. Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou tudo. Já mudou o quê? Capítulo 2, verso 1. Acabou tudo. Aí sabe o que eles pegam? Porque isso aqui não tem nada a ver, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º toda a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não trabalhou. Tá falando aqui, ó. E vendo Deus, ó. E vendo Deus no dia 7º. E vendo Deus, ele só vendo, só contemplando, ó. E vendo Deus, ele vendo terminado. E vendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizeram, ele estava só vendo. Descansou nesse dia, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aqui, ó. Verso 4. Verso 3. Gênesis capítulo 2, verso 3. O que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Aqui, ó. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Desperta tu que dorme. Pega aí, ó. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. Êxodo capítulo 31, verso 18, verso 17 ao 18, você vai ver, entende direitinho, pega o vídeo por completo aí que você vai entender. E aí sabe o que acontece? Por que tem essa bagunça? Por causa de Satanás. Por que ele foi expulso da eternidade? Porque ele transgrediu a lei do Eterno. E sabe por quê? Porque lá em cima tem lei. E a lei do nosso Pai, ela é eterna. 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 Meus irmãos, que Satanás não te seduz mais. A você que já tem um pleno conhecimento da verdade, que o Santo Sábado é para se guardar os mandamentos do Eterno, aceite-o, guarde-o para a honra e glória do nosso Pai, não para te salvar, porque você, aceitando a Cristo, você que já aceitou a Cristo, você que já aceitou a Cristo, você já foi salvo, você precisa manter a tua salvação. E o que é manter a tua salvação? É lutar com Cristo contra o pecado, Ele te ajudando, nos ajudando todo dia, mantendo o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E a você que ainda não aceitou a Cristo, eu te convido, te peço, aceite-o, a Cristo como seu Salvador. E vamos para casa, meus irmãos. A você que está brincando de ser crente, que está sendo um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Possivelmente você conheceu pessoas que passou 1, 2, 15, 20 anos, meses servindo a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, ficou no mundão e ficou fazendo planos para voltar e morreu sem voltar. É o mesmo que você quer para você? Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, não foi à toa que esse vídeo chegou até você. Vamos para casa, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Que nós venhamos ser obedientes ao nosso Pai, não por vaidade, por merecimento, mas por sermos gratos à graça e porque a graça nos salvou. E para nós não vivermos na prática do pecado. Vamos para casa, meus irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o tema? Qual foi o tema de hoje para nós? Qual foi o tema? Qual é o tema? O tema foi a lei moral, a lei dos 10 mandamentos do Eterno. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai.
Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos livrando, nos guardando de todo mal, Pai. Pai, que esse tema de hoje, Senhor, seja mais um tema que venha ficar na nossa mente e no nosso coração. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que estão aí, Senhor, sendo seduzidos por Satanás, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, mundo fora, Pai. Pai, eu entrego todos os pastores que estão conosco aqui, Senhor, nesse vídeo, nesse tema, nesta oração, nesse exato momento, que também já chegou pleno conhecimento que os teus mandamentos é santo, o teu santo sábado é para ser guardado, Pai. Que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, os teus tempos de pecado por ignorância, Pai. Que o Senhor perdoa, Pai, os seus erros, suas fraquezas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor a tempo e fora de tempo, Pai. Que tão breve nós possamos estar com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado, Senhor. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Pai, eu entrego todos nós em Tuas mãos. Cada dia, Senhor, está chegando pessoas a mais inscritos, seguidores em todas essas redes sociais, mas como sempre, Pai, também eu te peço que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja, Pai, números a mais para as Tuas mansões celestiais. Somos Teus filhos, Pai, entregue todos nós em Tuas mãos, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Quando algum de nós pecar, transgredir em algum dos Teus mandamentos, te peço que o Senhor perdoa-nos, Pai, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por todos nós, Pai, por cada um de nós. Eu te peço que essa prece, esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual foi o tema? O tema é a lei moral, a lei do eterno. Não esqueça que Cristo se fez de maldito no madeiro por mim e por você. Gálatas capítulo 3, verso 12. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Você acha justo animal pagar pelo sacrifício de alguém? Ser sacrificado por o pecado de alguém? Ser morto pelo pecado de alguém? Você acha justo um animal perder a sua vida por a minha injustiça ou por a sua injustiça? Por isso ele nos comprou, nos purificou de toda imundícia e de toda injustiça. Por isso que não existe mais a lei cerimonial. Por quê? Porque bichinhos inocentes morreu por pecados de multidões mundo fora. Mas muitos cordeiros morreram pelos pecados de multidões mundo afora. Muitos cordeiros. Mas um cordeiro santo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado, se fez maldito no madeiro para comprar a mim e a você, para purificar a mim e a você de toda injustiça e de toda imundícia. E qual é essa imundícia e injustiça? A transgressão dos seus mandamentos, da sua lei, os 10 mandamentos. Meus irmãos, qual foi o tema? A lei moral, os 10 mandamentos. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.